Muito obrigado por ter escolhido estar connosco durante este tempo. Obrigado por estar de volta connosco no programa Olhares. Um lugar, um espaço que lhe vai permitir refletir sobre a sua vida, refletir sobre as suas opções e, sobretudo, dar pistas para aprendermos a ser mais felizes, mais livres no nosso dia a dia. Sabe que contamos com a sua colaboração e tentamos, no mais possível, responder às solicitações que nos chegam, quer sobre temas específicos, quer sobre perguntas relacionadas a determinados temas. O meu nome é Horácio Lopes e vou estar a acompanhá-lo aqui durante este tempo do programa, no qual vou tentar o mais possível responder às perguntas que nos fizeram chegar sobre o tema o medo. É um tema recorrente, é um tema a que nenhum de nós pode escapar enquanto ser humano e as perguntas, como compreenderá, vão em todas as direções. Nós vamos dedicar algum tempo de reflexão, primeiro, a entender o que significa o medo, o que é este sentimento, o que é esta emoção e depois, pouco a pouco, vamos também tentar responder às perguntas concretas. Claro que muitas das perguntas sobre este tema eram já relacionadas com a própria definição do medo. É importante saber que o medo faz parte das reações normais do ser humano. De resto, não é possível encontrar um ser humano com um funcionamento psíquico, psicológico normal que nunca tenha sentido medo ou que alguma vez deixe de sentir medo. Porque o medo faz parte, como vimos em programas anteriores, do conjunto de emoções básicas que, por assim dizer, preenche o conjunto das tonalidades emocionais da própria pessoa enquanto ser. E não é algo que nós devamos descartar da nossa vida, mas é algo que devemos incluir no leque, na paleta dos sentimentos, na paleta das emoções, que vai colorir a nossa vida. Portanto, a primeira coisa que eu gostaria de lhe dizer é que não tenha medo de sentir medo. Não tenha problema porque experimenta em determinadas circunstâncias da vida esta emoção, esta sensação de medo, esta sensação de ansiedade. Vamos ver à frente um pouco a diferença entre os dois, mas pelo contrário, perceba que isso é, antes de mais, um sinal de que está vivo, um sinal de que a sua vida psíquica e psicológica continua a tentar analisar os dados e a entender o que se passa à sua volta. Assim, há várias perspectivas sobre o medo e eu vou falar das duas principais porque penso que podem também responder à maior parte das perguntas que nos chegaram sobre a utilidade do medo. Muitas pessoas tendem a encarar o medo como uma fraqueza, ou seja, a partir do momento em que sabem que o medo existe, em que sabem que podem, em alguma circunstância ou ocasião da vida, experimentar o medo, sentem-se como que aniquilados, porque isso põe em causa a concepção estrutural que têm de si mesmos enquanto pessoa. Dito de outra forma, muitas vezes as pessoas são tentadas a pensar que, se são adultas, se são confiantes, se são seguras, não podem sentir medo. Curiosamente, há uma perspectiva que é uma perspectiva totalmente inversa e que nos faz ver as coisas noutro sentido. E eu gostaria de o convidar a pensar por alguns instantes nessa outra perspectiva. Essa perspectiva diz-nos, na verdade, que cada vez que nós experimentamos uma sensação de medo, está a ser-nos dada uma oportunidade, uma ocasião de melhorar e transformar qualquer coisa em nós. Se há um estímulo interno ou externo que despoleta em nós esta reação de medo, é normal que a pergunta primeira que nos façamos é o que é que isto significa e que a segunda pergunta, imediatamente, seja o que é que eu vou fazer com isto que eu estou a sentir. Ou seja, qual a atitude que eu vou tomar. O medo, como todas as emoções, deve ser algo que nós temos, que nós sentimos, que nós experimentamos e não algo que nos comanda e que toma conta da nossa vida. Então, perante a diferente perspectiva de encarar a realidade que nós escolhemos, assim o medo poderá ter um papel construtivo ou destrutivo na nossa vida e isso leva muito em conta a escolha primeira da atitude base de como nos relacionarmos com o medo.
Muitas pessoas perguntam, mas porquê é que surge o medo? Bom, além de surgir porque estamos vivos, o medo surge porque nós experimentamos em determinada situação qualquer um destes 3 elementos que eu vou citar. Primeiro, a experiência de uma possibilidade de risco. Esta possibilidade de risco depende muito das pessoas. Há pessoas que acham arriscado, por exemplo, atravessar uma rua numa grande cidade, outras que não acham arriscado. E, portanto, o risco nem sempre está diretamente relacionado com a realidade palpável, mas tem também um grande elemento subjetivo que, no fundo, me vai dizer se para mim, enquanto pessoa e enquanto estrutura psicológica organizada desta ou daquela maneira, aquela ação, aquela possibilidade implica um risco para a minha vida, um risco para a minha saúde, um risco para a minha carreira, para a minha imagem, seja qual for a área a que esse risco está dirigido. Uma das razões que me parece mais frequente e que é um outro pilar, um outro elemento que pode condicionar esta sensação de medo, esta emoção, é que o medo, na verdade, pode revelar em nós determinadas vulnerabilidades. Ou seja, perante uma situação que eventualmente pode ser considerada normal para a maioria das pessoas, eu, que tenho consciência certa ou errada, não interessa neste momento, de determinada vulnerabilidade, de determinada fraqueza em mim, na minha estrutura física, por exemplo, ou na minha estrutura mental, eu posso pensar, não sou capaz de determinado esforço, ou não sou capaz de determinado resultado. E quando há a percepção de que uma vulnerabilidade minha pode ser atingida, nesse momento a emoção que surge é a emoção do medo. E há ainda um terceiro fator. Este terceiro fator tem mais a ver com a incapacidade de fazer proteção, de gerar proteção e salvaguarda de mim próprio enquanto pessoa, ou daqueles que me estão confiados, ou eventualmente da instituição ou do clã no qual eu estou inserido. Muitas vezes, como nos outros aspectos, esta sensação é acompanhada de uma profunda sensação de insegurança. Podemos dizer que talvez seja mais comum este medo relacionado com o medo em direção ao futuro. No futuro eu não vou ter o suficiente, não vou ser capaz, no futuro não vou alcançar. E muitas vezes está evidentemente relacionado também com a consciência mais ou menos clara da segurança ou da insegurança. Portanto, é uma emoção, uma reação mais dirigida aos pilares que sustentam a minha vida. Seja como for, e para responder a muitas perguntas que nos chegaram também neste sentido, a verdade é que o medo é uma emoção que pode representar a forma como eu estou a ler o meu mundo exterior, ou seja, perante determinado estímulo eu reajo de determinada forma, e pode ser com medo, ou também como eu percepciono o meu próprio mundo interior. Ou seja, por exemplo, onde é que estão as minhas seguranças? O que é para mim realmente importante? Quais são as coisas sem as quais no futuro eu não me vejo viver? Ou eu penso que não conseguirei viver? Então, o medo surge como uma reação mais ou menos típica sempre que há qualquer segurança exterior ou interior que é questionada. Algumas pessoas nos perguntavam, mas então, se eu não tenho razão aparente para ter medo, por que é que eu sinto medo? Como todas as emoções, não há uma explicação racional total para isso. As pessoas sentem medo porque sentem medo, enquanto outras sentem outras coisas. Mas eu sinto medo, ou seja, eu expresso sintomas do medo, porque como emoção, o medo tem sempre repercussões físicas, ou seja, dá sempre sintomas, dá sempre mostras do ponto de vista do comportamento muscular. Por exemplo, sabemos que quando sentimos medo, o coração bate mais depressa, sentimos a boca seca, por exemplo, sentimos alguma tremura nas mãos ou nas pernas. Temos muitas experiências que nos permitem detectar que essa emoção está presente.
Mas dizia, porquê é que eu sinto medo então? Eu sinto medo, ainda que a situação exterior ou interior não sejam verdadeiras para a maioria das pessoas, elas são verdadeiras para mim. Muitas vezes isso acontece porque no meu mundo interior eu me habituei a associar estímulos. Por exemplo, se alguma vez eu tive uma experiência difícil quando atravessei uma estrada, por exemplo, então pode acontecer que da próxima vez que eu esteja confrontado com a necessidade de voltar a fazê-lo, eu sinta esta emoção, eu percepciono esta emoção e tenha esta reação. Portanto, muitas vezes o limite externo ou a causa aparente não é aparente para os outros, ela é aparente exclusivamente para mim. E isto é importante dizer-lhe de forma pessoal, porque a única pessoa que pode perceber, que pode entender na totalidade a causa e a origem do seu medo é você mesmo. Então, como todas as outras emoções, não adianta esconder de si próprio que sente medo. E é cada vez mais importante que se habitue a descobrir e a relacionar qual é o estímulo interior ou exterior que lhe causou essa emoção. Não tenha vergonha de sentir medo de coisas que nenhuma outra pessoa tem medo. Não tenha vergonha dos seus medos. Antes, pelo contrário, pense: o que é que eu posso fazer com isto para melhorar a minha vida, para melhorar a qualidade da minha vida? Como é que eu posso usar este estímulo interior que está a surgir? Como é que eu posso usar esta energia vital que está a ser gerada em mim para viver melhor enquanto pessoa e para ajudar os outros a ser melhores enquanto pessoas? Então, se nós encararmos as coisas desta forma, e isto para responder a outras perguntas, o medo tem ou não utilidade? É evidente que o medo é útil. O medo é útil por muitas razões. Primeiro, porque nos protege do mundo externo e do próprio mundo interno. Muitas vezes eu sei que, exposto a determinadas situações, eu posso ter reações de agressão, por exemplo, e então é natural que eu sinta medo, colocando aspas no que eu vou dizer, medo de mim mesmo, das minhas próprias reações. E isso põe-me em ação para vigiar as minhas próprias reações. E isso só pode ser uma forma construtiva de viver e, portanto, é uma ajuda. Então, para responder-lhe a si, que me perguntou se o medo é útil ou inútil, o medo é útil enquanto a sua dose for certa. O medo prepara-nos para lutar, quer a luta seja física, quer a luta seja psicológica. Lutar, por exemplo, para ultrapassar uma limitação que eu sinto que tenho em mim, ou para fugir, ou seja, evitar a situação, evitar a conversa, evitar a pessoa com quem estou, ou evitar determinados pensamentos ou determinados hábitos que eu tenho e que eu sei que me tornam a vida desconfortável. Portanto, o medo é útil enquanto utilizado nesta linha e utilizado nesta circunstância. Na segunda parte do nosso programa, vamos ver como às vezes o medo pode também ser inútil e ser causador de sofrimento, e vamos continuar a responder às suas perguntas. Muito obrigado e até já.